A mim me chama muito a atenção que este encontro, na verdade, aqui no Brasil, revela um cumprimento extraordinário do texto constitucional. Porque a Constituição brasileira, quando nós reconstruímos o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988, estabeleceu com grande ênfase, até eu participei da Constituinte brasileira, e essa discussão foi uma discussão de muitos dias e com muito entusiasmo, que foi a introdução do artigo 4º da Constituição Federal, que determina a integração latino-americana de nações sob o foco econômico, social, político e cultural. Então é interessante como esta reunião, e isto logo me chamou a atenção, viu, Noleto, porque acho que nós devemos repeti-las permanentemente, e ao repeti-las estamos cumprindo precisamente o que dispõe a ordem jurídica nacional, que foi fruto da soberania popular. Nós tivemos aqui uma Constituinte com a participação de todo o Brasil, e nela, volto a dizer, se estabeleceu com grande ênfase a ideia desta integração latino-americana de nações. Eu devo aqui, colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Então a discussão que os senhores levarão adiante terá os resultados que decorrerão dessa discussão, mas eu penso, Noleto, que nós devemos incentivar estas reuniões. Agora você vai passar essa presidência para o Paraguai. Quem sabe os senhores realizam uma reunião no Paraguai depois, não é? E me convidam, porque daí eu posso ir sem precisar sair, porque daí indo para lá eu posso ficar até o final da reunião. Devo dizer até que me apraz e me satisfaz muito participar dessas reuniões, que tem, de alguma maneira, um cunho acadêmico, não é? Porque são discussões de teses, discussões de posições, que incentivarão cada vez mais esta integração. Eu devo até registrar, apenas talvez recordar, que no caso do Brasil, os municípios, eles hoje fazem parte integrante diretamente do texto constitucional. Os senhores sabem que aqui no Brasil hoje, a partir da Constituição de 88, os municípios têm as suas constituições próprias. Tanto que logo após a Constituinte de 88, estabeleceram-se as constituintes estaduais para a formulação das constituições estaduais, portanto, da auto-organização administrativa e política. E, de igual maneira, se organizaram as constituintes municipais. Portanto, o município ganhou que o município tem a equivalência também nos vários estados do Mercosul, não é? Mas ganhou uma relevância extraordinária no nosso sistema. E é interessante como pactuado na ordem jurídica, quer dizer, hoje o município tem, por assim dizer, a mesma dimensão constitucional dos estados e da União. Ele ganhou uma dimensão que historicamente lhe é devida, porque é interessante notar, de vez em quando eu digo isto, né, aqui no Brasil, durante o Brasil colônia, as cidades e vilas, não eram municípios, as cidades e vilas deviam pautar-se pelas organizações, pelas ordenações afoncinas, manuelinas do Estado português. Nós éramos dependentes do Estado português. Mas imagine os senhores, se lá pelos idos de 1600, 1700, mesmo 1800, se nós, por acaso, obedecíamos às ordenações manuelinas, às ordenações afoncinas. Ao contrário, as cidades e vilas regiam-se de acordo com os usos e costumes locais, porque não havia sequer a possibilidade de comunicação. Então, na verdade, a chamada autonomia municipal, ou esta autonomia reforçada, engrandecida pela Constituinte de 88, aqui no Brasil, já era uma realidade desde o Brasil colônia. Quando nós tivemos a primeira Constituição Imperial e reconhecemos a existência das cidades e vilas com uma autonomia mais restringida, nós estávamos, na verdade, violando um dado histórico, que era a realidade autonômica dos municípios, que depois, na Constituição de 91, a primeira Constituição republicana, começou a ganhar uma nova dimensão. Mas a história da chamada autoconstituição dos municípios só veio à luz e se definiu em 5 de outubro de 1988, porque antes
quem determinava a auto-organização dos municípios eram as chamadas leis orgânicas estaduais, contra as quais eu sempre me insurgi. Eu confesso que já naquele período, sob o império de outra Constituição, eu dizia, olha, a realidade natural que eu estou descrevendo é determinante de uma autonomia municipal. E até, para dizer uma coisa mais trivial, mais óbvia, o próprio Montoro, né, o próprio governador Montoro, dizia, olha, o cidadão não mora nem da União, nem dos estados, ele mora no município. De modo que o município é a força motriz, não é, de toda e qualquer nação. E por isso que nós todos aqui, especialmente agora no governo, com o apoio do ministro do Planejamento, nós sempre tentamos cada vez mais conferir, mesmo na ordem jurídica, né, conferir competências aos municípios e, em consequência, recursos para que eles possam cumprir essas competências. Eu faço essa breve introdução, a título de saudação, para dizer aos senhores da alegria cívica que nós do governo, eu, em meu nome, em nome da presidente Dilma Rousseff, temos de patrocinar, digamos assim, este encontro aqui no Brasil. De modo que eu desejo um ótimo trabalho aos senhores, desejo àqueles que nos visitam uma saudação muito carinhosa, para que não só desfrutem do trabalho acadêmico que aqui farão, mas que depois desfrutem da nossa vida aqui em Brasília, que é uma vida sempre muito acolhedora e muito incentivadora. Muito sucesso aos senhores e bom trabalho. Obrigado, senhor vice-presidente.